Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos mais uma vez aqui reunidos nesse dia, nesse início de manhã, para refletir e meditar o Evangelho do dia, que é Marcos 10, 28 e 31. Naquele tempo começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho receberá 100 vezes agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, filhos e campos com perseguição, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que esta preocupação com os bens, o apego às coisas materiais, que isso não é só daquele homem como nós ouvimos no Evangelho de ontem, que Jesus pedia para que ele renunciasse tudo, mas aqui hoje também aparece essa dificuldade dos próprios apóstolos de Jesus. Pedro vai questionar Jesus a respeito disso. Senhor, nós que acabamos deixando tudo, família, nossos barcos, nossas redes, nosso trabalho, toda a nossa vida por causa de você, como é que vai ficar a nossa situação? Pedro ainda não tinha entendido que aquilo que o Evangelho diz, que quem deixar tudo por causa de Jesus vai ganhar muito mais nessa vida e além dessa vida ainda a vida eterna. E é isso que Jesus vai esclarecer aqui para os discípulos, que quem tem a coragem de deixar por Jesus nunca vai perder. Às vezes a gente tem uma compreensão, um entendimento errado, e quando o Senhor ele nos pede para deixar algo, é porque Ele entende que esse algo que nós precisamos deixar vai nos ajudar nós no processo de conversão, de mudança de vida, de crescimento, de amadurecimento na nossa caminhada de fé, na nossa missão. E quando nós não temos coragem, não temos a capacidade de deixar isso vai estar na verdade nos impedindo, nos impossibilitando de nós fazermos o caminho que nós precisamos fazer. Então por isso o Senhor ele nos pede aquilo que Ele entende que vai nos ajudar a gente fazer esse processo de caminhada, de discernimento, de seguimento dEle na nossa vida. Então o Senhor Ele nos pede. E quando a gente tem a coragem de fazer isso, a gente não vai perder nada, disse Jesus. A gente só vai ganhar, porque a gente vai se tornar primeiro uma pessoa melhor, a gente vai se tornar uma pessoa conforme aquilo que Jesus espera de cada um de nós, mas também o Senhor não deixará de atender às nossas necessidades na nossa missão. Então aquilo que Jesus diz hoje, se nós deixamos tudo por Ele, mesmo nessa caminhada a gente vai ganhando irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, Vamos ganhando aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas é importante também a gente entender que não vamos só ganhar o que é necessário para a vida aqui, mas também o que é necessário para a vida eterna. Às vezes nós estamos muito preocupados em pedir para Deus, aquilo que é dessa vida terrestre. Só olhar as nossas orações, como se resume, como se restringe a pedir coisas para esse mundo, para essa vida, coisas passageiras, coisas momentâneas. A nossa oração não se expressa, às vezes a nossa oração, nós não expressamos na nossa oração nosso desejo de eternidade, nosso desejo de céu, nossa preocupação com a vida eterna. Você reza pedindo o céu para Deus? Você reza que Deus te dê o céu? Você reza que Deus te livre de todas as tentações, de todos os caminhos, de todas as vias que podem te desviar do céu? Nós não rezamos, porque parece que isso não é uma preocupação nossa. E é isso que Jesus quer chamar a atenção para nós. Quando nós nos desencilhamos das preocupações deste mundo, a nossa vida ela se torna muito melhor, muito mais leve, porque nós vamos nos ocupar com aquilo que nós devemos nos ocupar, que são as coisas de Deus.
Então, hoje o Senhor, como ouvimos no Evangelho, hoje também há uma preocupação conosco, de ficarmos presos, como os apóstolos de Jesus e tantas outras pessoas na época de Jesus, às coisas passageiras, às coisas momentâneas, e não nos ocupamos, não nos preocupamos com aquilo que é eterno, que é a eternidade. Então, irmãos, tudo isso aqui que é deste mundo, no dia em que nós fecharmos os olhos para essa vida, nós fizermos a nossa passagem, vai ficar aqui, não vai nada conosco. O que nós levaremos daqui? As experiências, as vivências que nós tivermos de Deus na nossa vida. E é isso que vai nos acompanhar até a eternidade. Então, se não tem nada de eternidade em mim enquanto eu vivo aqui, o que eu vou levar? Se não tem nada de céu em mim quando eu for, o que eu vou levar? Se eu não busquei, se eu não procurei, se eu não vivi nada do céu aqui, o que eu vou levar daqui para quando eu morrer? Então, vai ser um vazio. E é justamente isso, é a condenação, o que é? A ausência de Deus na nossa vida. É esse vazio. Então, nós, se não cuidamos, nós já vivemos a própria condenação aqui e agora. Porque o que Jesus diz no Evangelho? Que a salvação, o céu, é fruto das escolhas que nós fazemos aqui. O que vai ser o final da minha vida? Resultado da escolha que eu faço aqui. Se eu escolho me apegar às coisas deste mundo, como é que eu vou ter o céu? Como é que eu vou ter a vida eterna? Agora, se eu escolho renunciar às coisas deste mundo por causa da vida eterna, por causa do céu, aí sim. Então eu não devo viver as coisas desse mundo, os bens terrestres, os bens temporais, apenas por vivê-los. Eu posso viver as coisas terrestres, os bens materiais, as coisas temporais? Posso, devo, mas tem que ser em vista da eternidade. Não pode ser vivendo em vista apenas disso, em vista de ter, em vista de possuir, em vista de se satisfazer, de se realizar e ponto. Não leva a nada. Então eu preciso dos bens materiais, eu preciso ter uma vida digna, uma vida o mínimo possível com dignidade. Sim, Deus não é contra isso. Inclusive o próprio Evangelho diz que o próprio Senhor nos providencia isso, nos provê isso, porque Ele entende que precisamos disso. Mas a nossa vida não pode se resumir a isso. Então, o que eu tenho, o que eu conquistei na minha vida, na minha caminhada, no meu trabalho, deve ser em vista de me ajudar a me aproximar de Deus. Então, aquilo que eu conquisto do meu trabalho, por exemplo, meus bens, até o meu dinheiro, não pode ser algo que me distancia de Deus. Senão, não tem salvação. Agora, aquilo que eu conquisto, que eu busco, deve fazer o quê? Me aproximar de Deus. Deve me levar até Deus. Então, é isso que o Senhor hoje chama a atenção para nós. Porque às vezes nós estamos buscando apenas coisas que nos resumem a essa vida aqui. E o pior de tudo é que nos distancia, nos afasta de Deus. Nós deixamos de ter Deus como centro, prioridade da nossa vida. Porque quando nós nos ocupamos, nos preocupamos apenas com as coisas materiais e vivemos em função disso, aonde está Deus na nossa vida? Cadê o lugar de Deus? Agora, tudo bem, eu preciso das coisas materiais, eu necessito de ter as coisas materiais. E aquilo que eu tenho, que eu consigo, que eu adquiro, que eu conquisto ao longo do meu trabalho, do meu esforço, da minha vida, enquanto vivo aqui, isso deve fazer com que me ajude eu cada vez mais me aproximar de Deus. Louvar e agradecer a Deus é fazer com que eu tenha mais intimidade, mais proximidade com Deus. Então, isso é de Deus. Isso é já preparar a nossa vida enquanto vivemos aqui em vista da eternidade do céu. Que o Senhor nos ajude a não ficarmos presos às coisas materiais e vivermos apenas em função disso, mas que nós aproveitemos daquilo que temos nesse mundo para que cada vez mais nos aproximemos dele e tenhamos uma experiência de intimidade, de proximidade com ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bênção do dia. Oferecimento Inovacar Veículos. Qualidade e eficiência. A escolha certa na hora de comprar o seu carro.